Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para online e para offline, para que tu construa uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu já escutei muito de muitas empreendedoras que estavam começando a trazer sua carreira para o digital, que estavam começando a pensar em como se colocar nesse lugar, que é a seguinte: eu gosto de muitas coisas, eu não sei como definir um único tema, um único nicho. Eu não sei escolher o meu nicho, eu não quero escolher o meu nicho. E eu preciso reforçar aqui com vocês que a perspectiva que eu vou trazer aqui não é de uma profissional de marketing, é de uma psicóloga que utiliza dessas ferramentas de marketing para a sua carreira, para o seu negócio no digital e que utiliza também dessas ferramentas para ajudar outras empreendedoras a planejarem as suas carreiras no digital. Eu estudei e eu leio também sobre marketing, sobre posicionamento, mas a minha área, o meu negócio é em psicologia. Reforçando isso aqui porque, apesar de ler, ter feito vários cursos sobre marca pessoal, sobre marketing digital, eu tirei as minhas próprias conclusões de referências que eu tenho fora do Brasil e dentro do Brasil. E eu sei que existem muitos profissionais da área de marketing, por exemplo, que não concordam exatamente com as coisas que eu vou trazer aqui. Ninguém te fala que para pensar e definir o teu nicho, tu precisa do autoconhecimento. Junto com isso, tu precisa também pensar estrategicamente. Essas duas coisas precisam andar juntas. Senão é a mesma coisa que escolher uma área só porque tá todo mundo falando ou escolher uma área porque tá em alta. É claro que a necessidade do mercado importa também, mas o que importa também é os teus conhecimentos, as tuas experiências, o que tu gosta de estudar e aprender. Para começar falando de nicho e de como se colocar, onde se colocar, o que eu queria trazer e deixar muito claro aqui em algo que eu acredito muito e que pode mudar a perspectiva de vocês também em relação a isso, e que é uma referência que eu trago do Dan Coy, um empreendedor e escritor americano. Eu vou deixar aqui embaixo dele para vocês poderem acessar também e verem os vídeos dele, que fala sobre a gente se enxergar como nosso próprio nicho. E eu considero isso muito importante, mas que a gente tem que ter esse cuidado para não achar que, se eu sou meu próprio nicho, eu posso aparecer aqui falando sobre tudo. Quando a gente se propõe a se enxergar como uma marca pessoal e a construir esse nosso legado, a gente precisa entender que, sim, como pessoas, seres humanos que somos, temos muitos interesses. Eu tenho muitos interesses. Se eu sentar para conversar com vocês, fora aqui do digital, eu posso falar sobre muitas coisas. E dentro da minha história, eu também tenho muitos pontos-chave que eu poderia utilizar para trazer o conhecimento que eu quero trazer. Vocês conseguem perceber que isso começa por olhar para a nossa história e para como a gente construiu a nossa trajetória, para as experiências que a gente já teve na vida e na carreira? Só que aqui o que a gente acaba esquecendo é que a gente precisa tomar uma decisão. Essa dificuldade de muitas pessoas de definir o seu nicho vem muito mais de um medo de abrir mão, porque não sabem o que poderia ser se tivesse escolhido outra coisa. Então, por exemplo, eu gosto de falar de nutrição esportiva, mas eu também gosto de falar de nutrição infantil. Se eu escolher por nutrição esportiva, vou estar abrindo mão de nutrição infantil. E eu não sei o que poderia ser se eu escolhesse nutrição infantil. Vocês entendem que tem essa dificuldade de abrir mão, mas a vida adulta nos exige abrir mão de algumas coisas. Preciso fazer uma construção que mostre que a minha marca pessoal seja construída para demonstrar que eu domino isso. Então eu preciso trabalhar essa coerência dentro de mim, de me dedicar a isso, nutrição esportiva, um exemplo, para que cada vez mais as pessoas que chegam e que me conhecem, que conhecem o meu serviço, consigam compreender que a minha especialidade é essa, é assim que eu vou conseguir ajudar elas, porque é isso que eu me dedico a estudar. Outra coisa importante que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque muda a nossa perspectiva na hora de enxergar nicho, na hora de se enxergar como uma marca pessoal. Quando a gente vai construir a nossa marca pessoal, construir é um modo de dizer, tá? Eu preciso dizer isso porque a gente não constrói a nossa marca pessoal, ela já existe e a gente desenvolve ela, porque a gente está sempre se desenvolvendo, e vai refinando ela. Então eu pego atributos que eu já tenho, que as pessoas já associam a mim, e eu uso como munição
para que eu reforce o meu posicionamento, para que eu seja vista como uma boa profissional. A gente começa a se enxergar como uma marca pessoal e a entender que a gente tem essa capacidade. É importante que a gente construa um prédio e não que a gente queira ocupar uma sala dentro de um prédio. Essa é uma referência do Dan Coy. O que ele diz sobre isso? Que quando a gente ocupa uma sala, então, por exemplo, eu vou ocupar uma sala dentro do prédio da psicologia. Então, existe um prédio da psicologia e lá dentro desse prédio existem várias salas. Dentro dessas salas existem pessoas competindo por atenção. E eu vou me colocar ali dentro da sala carreira. Então, o prédio psicologia, eu estou dentro da sala carreira, com outras pessoas, com outras salas disputando atenção dentro da área da psicologia. Mas o que ele traz é da gente construir o nosso próprio prédio. E é isso que nos possibilita quando a gente começa a se pensar como nosso próprio nicho. Mas o que é importante também? Quando a gente construa o nosso prédio, ele não seja um prédio sem pé nem cabeça. Exemplo disso é, eu gosto de falar de coisas mais holísticas, eu gosto de refletir sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre espiritismo. Mas isso, o espiritismo, necessariamente a fundo não conversa com os temas que eu quero abordar. Então não é necessariamente uma sala que eu vou ocupar. Salas que façam sentido dentro do meu lugar, do meu posicionamento, do lugar que eu quero ocupar na mente das pessoas também. Eu vou construir o meu prédio se chama Bruna Vaires, e dentro desse prédio tem assuntos que eu me proponho a conversar com o meu público também, que eu me proponho a abordar. E quais são esses assuntos? É isso que a gente precisa começar a pensar. Só que quando a gente vai parar para colocar num papel todos os assuntos que a gente gosta, pode ser que surjam muitas coisas. Propor esse exercício que tu pare e coloque no papel todos os assuntos que tu gosta e que depois tu comece a linkar um ao outro. Os que não tiverem conexão direta ou indireta, tu vai riscar. Buscar entender um assunto geral que conecte todos esses assuntos. O meu lugar, um exemplo aqui para vocês, o meu lugar é a psicologia. Mas para que eu fale de carreira e uma vida significativa, eu preciso estudar e me abastecer da psicologia positiva, empreendedorismo digital, marca pessoal, felicidade. Felicidade se conecta com vida e carreira significativa. Eu tenho uma ampla gama de assuntos que eu gosto de abordar e que eu posso abordar também dentro do lugar onde eu quero me colocar. Eu tenho os meus serviços e eu tenho que pensar nisso também. Dentro dos meus serviços, esses assuntos, eles demonstram o conhecimento que eu tenho dentro dos meus serviços? Essas são perguntas importantes de serem respondidas também e de serem pensadas e definidas. Quais são as coisas, os temas também que eu abordo dentro dos meus serviços? Imagina se eu tô lá falando de felicidade, 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 mas isso não é algo que eu abordo dentro dos meus serviços. Eu vou estar abastecendo algo na mente das pessoas, falando que tal coisa importa, bem-estar no digital importa, só que se eu não tenho um serviço que atenda essa necessidade, que desenvolva, que ajuda a desenvolver essas pessoas para o bem-estar no digital, por exemplo, elas vão buscar alguém que tenha esse serviço. Então eu preciso que os meus assuntos também, esses temas que eu vou estar sempre batendo, tenham relação com os meus serviços. Isso é pensar também estrategicamente em marca pessoal, é pensar estrategicamente no nosso movimento no digital, para que eu consiga olhar para esses temas e me aprofundar neles e pensar a respeito deles, em como eles se conectam, em como que eu posso fazer eles se conectarem, no quanto eu enxergo importância nisso, porque isso é algo importante. Talvez hoje muitas pessoas não vejam tanta relação do digital com carreira, com felicidade, com bem-estar, mas eu entendo que isso é importante porque eu vi e vivi isso. Se eu vi e vivi isso, eu preciso organizar mentalmente, trazer clareza para isso, para que eu consiga refletir no meu conteúdo e para que eu consiga demonstrar para as pessoas o quão importante é isso. Por exemplo, hoje muitas pessoas já sabem que relacionamento e comunicação assertiva tem tudo a ver, uma coisa depende da outra, mas vamos supor que não soubessem. Mas tu sabe porque tu viveu isso, porque tu aplicou isso, porque tu evidenciou isso, seja contigo, com as pessoas que tu atende, com os teus clientes, com os teus pacientes. Tu precisa evidenciar isso, mostrar o porquê que isso importa, precisa demonstrar isso. E essa é a importância do autoconhecimento, da gente olhar para a nossa história e ver como que esses pontos se conectam também, como que esses temas se conectam dentro da nossa história.
porque isso vai trazendo clareza para como a gente quer comunicar. A partir disso, a gente vai pensando também em quem são essas pessoas que vão consumir esse conteúdo. Quem são as pessoas que precisam do nosso conteúdo, precisam do nosso serviço. A gente vai trazendo clareza para esses temas e para entender o quão nossa experiência e as nossas crenças estão relacionadas a isso. Então, por isso nós somos o nosso próprio nicho. Porque a gente vai se apropriando das nossas crenças para traduzir conteúdo. Por isso que essas salas dentro desse prédio se conversam, porque são coisas que a gente acredita, são importantes para gerarem a transformação que a gente quer gerar no público que a gente atende.